No domingo passado foi Pentecostes e 10 dias antes do Pentecostes lembramos da ascensão de Jesus, quando Jesus subiu aos céus e deixou uma missão aos seus discípulos na terra: vão e façam discípulos de todas as nações. Mas, disse Jesus, fiquem na cidade, em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava se referindo à descida do Espírito Santo que aconteceu no Pentecostes. E já no Pentecostes começa a se cumprir o que Jesus pedira, e o Espírito Santo já leva os discípulos a pregarem a todas as nações. Como na grande festa do Pentecostes estavam em Jerusalém representantes de várias nações, citadas em Atos capítulo 2, temos 15 nações ali citadas, já começou ali mesmo a missão e a concretização do que Jesus havia falado. O Espírito Santo lhes concedeu o dom de línguas e eles pregaram a salvação em Jesus Cristo nessas diversas línguas, tanto que as pessoas estavam admiradas e diziam: como os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua? E o resultado foram 3.000 convertidos naquele dia. E essas pessoas voltaram para suas terras, convertidas a Jesus Cristo, e lá elas continuaram testemunhando sua fé e salvação em Jesus. O resultado disso nem sempre é sabido. Mas o pouco que sabemos é que a igreja em Roma não foi fundada por nenhum apóstolo. Quando eles chegaram lá, já tinha igreja lá. Como? O texto diz que tinha pessoas de Roma presentes no Pentecostes. Essas pessoas voltaram e testemunharam sua fé no seu país. E outros foram convertidos. E começou lá uma igreja cristã. Provavelmente o mesmo aconteceu com as igrejas para as quais Pedro escreveu suas cartas. Já tinha igrejas na região do Ponto, Capadócia e Ásia, e também tinham pessoas desses lugares no Pentecostes. Ou seja, está no DNA dos cristãos o testemunho do seu Salvador. Quem conhece o Salvador e a salvação quer compartilhar com os que estão ao seu redor. Faz parte do amor ao próximo querer que ele seja salvo, compartilhar as maravilhas que Deus fez e faz em nossa vida e a esperança que temos em Jesus. E assim, através de cada convertido que se tornava uma língua do Espírito Santo a testemunhar o Salvador e a salvação pelo mundo, e também através do testemunho dos apóstolos que se espalharam pelo mundo, a igreja em poucos séculos já estava espalhada pelas nações e a missão deixada por Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações, já era visível, estava se concretizando. E continua se concretizando ainda hoje, porque infelizmente ainda há pessoas de nações que não ouviram falar de Jesus, assim como ainda há pessoas muito próximas de nós que não creem em Jesus. E a missão continua a mesma ainda hoje. Jesus veio ao mundo buscar e salvar o perdido e deixou essa missão para os seus discípulos na terra, buscar e salvar o perdido, de longe ou perto. Como? Testemunhando a sua fé e levando a palavra a eles. Isso está no nosso DNA cristão, é a nossa missão, o nosso propósito individual e como igreja no mundo. E como é maravilhoso poder ouvir o testemunho de pessoas convertidas a Jesus, que passaram das trevas para a luz espiritual. Como é tocante ver a obra do Espírito Santo em ação e milhares de conversões pelo mundo todo. Não só no passado, mas hoje, isso está acontecendo hoje, porque o Espírito Santo está agindo poderosamente nas vidas. É maravilhoso e tocante
ver e ouvir os testemunhos de convertidos na África, Coreia e no mundo inteiro. Esse é o lado belo da conversão. No entanto, há também o lado da cruz na conversão. Um lado que Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Pedro e João foram presos, Paulo foi preso, Estevão foi morto, assim como Tiago e os discípulos foram mortos pelo testemunho da sua fé em Cristo. Nenhum de nós ainda hoje está isento dos sofrimentos por ser discípulo de Jesus. Aqui no Brasil também seremos odiados e estamos sendo do campo artístico, político e social pela nossa fé e pelos valores cristãos que defendemos. Mas isso é muito pouco quando comparado ao que sofrem os nossos irmãos cristãos em países sem liberdade religiosa. E hoje queremos lembrar de uma maneira muito especial deles. O dia 30 de maio foi marcado para que a Igreja de Deus lembre e ore pelos seus irmãos de todas as tribos, povos, línguas e nações que estão sofrendo perseguição e atrocidades por serem cristãos. Hoje é o dia de lembrarmos e orarmos pela Igreja perseguida. O Ministério Portas Abertas acompanha ativamente a situação de perseguição aos cristãos ao redor do mundo. E só no levantamento deles, só pelo que eles conseguiram descobrir, tem 3.711 cristãos presos pela sua fé. Eles não mataram, não roubaram e não cometeram nenhum ato ilícito. O seu crime foi unicamente crer e seguir a Jesus. Eu vou colocar um vídeo em que o líder no Brasil do Ministério Portas Abertas fala sobre isso. Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Que é isso? Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos,
nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Baseado nas constatações de perseguição, anualmente o Ministério Portas Abertas divulga um mapa da perseguição cristã, onde constam os países onde há maior perseguição. Podem ver embaixo que as cores indicam o grau de perseguição: alta, severa e extrema. Entre os em grau extremo continuam os países muçulmanos, que foi o tema do nosso culto do ano passado, a perseguição nos países muçulmanos. Continuemos orando por eles. Mas além dos muçulmanos, um dos países que sempre de novo tem aparecido na lista é a Coreia do Norte. Lá o cristianismo é ilegal, os cristãos se reúnem secretamente em igrejas domésticas, nas casas, mas frequentemente são descobertos, presos, torturados e até mandados para campos de concentração com trabalhos forçados e situações degradantes. Eu vou colocar um vídeo que fala da situação da Coreia do Norte e um testemunho de uma cristã que foi prisioneira lá. Eu nasci na Coreia do Norte, um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali eu não tinha nome. Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa: por que eu estava na China, quem eu conhecia lá, eu ouvi sobre a Bíblia, eu era cristã, mas dizer sim, eu amo Jesus significaria morte, e a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar, vestirá as minhas roupas e se tornará a Prisioneira 42. Até lá, tudo o que posso fazer é orar e cantar essa canção. Com lágrimas, meu coração anseia por meu pai nesta prisão. Pai, por favor, aceite sua filha pecadora. Por favor, proteja-me em sua fortaleza e sob seu escudo. Leve-me embaixo de suas asas. Guia-me para as suas bênçãos diariamente. Como milagre, a Prisioneira 42 foi libertada, fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. A Portas Abertas estima que entre 300 a 500 mil cristãos seguem Jesus secretamente na Coreia do Norte. Ore pelos cristãos norte-coreanos que estão em campos de trabalho forçado. Ore pelas famílias que adoram igrejas secretas. E para que todas as vezes que os cristãos abram a Bíblia, sua fé seja encorajada por um espírito de poder e amor, não de medo. Lugares seguros na China, apoiados pela Portas Abertas, entregam abrigo, alimentação, medicamentos e a esperança do Evangelho para refugiados norte-coreanos. Apoie cristãos norte-coreanos refugiados na China. www.portasabertas.org/2. Quero compartilhar 2 testemunhos que estão na revista do Portas Abertas.
Agora e no final da mensagem eu vou colocar o site aqui e vocês também podem se inscrever para receber a revista e poder acompanhar a situação dos nossos irmãos ao redor do mundo. Um dos testemunhos que me chamaram a atenção pela ação do Espírito Santo na conversão foi o de Ahmad, do Iraque. Ele era do exército, mas também era um professor intelectual e estava estudando para o seu doutorado, no qual ele comparava as religiões e, para compará-las, ele foi ler o Novo Testamento. Resultado? O Espírito Santo o converteu. Mas daí começou a sua perseguição. Foi preso, jogado na solitária, passou 6 meses na prisão, perdeu o cargo militar, foi demitido da posição de professor, a mulher se separou dele e ele perdeu a guarda dos 4 filhos, o carro, a casa e a conta bancária. Ou seja, perdeu tudo. E dentro da prisão, Ahmad organizou pequenos grupos de estudo bíblico e grupos de oração. E depois de 3 meses já tinha 300 cristãos na prisão. Outro exemplo bonito é o de um jovem do exército, não é identificado o país, talvez por segurança, que teve uma visão na qual um homem com roupas brancas o convidou a segui-lo. Eu percebi que era Jesus, diz ele. Ele era tão bom e pacífico. Então ele foi a uma igreja para conhecer mais sobre Jesus. Mas o serviço secreto o pegou, o prendeu e torturou. Ele disse: fui torturado porque estava buscando Jesus, um Jesus que eu nem conhecia ainda. A surra foi dolorosa, mas tornou minha determinação ainda mais forte. Eu fiz uma escolha definitiva, encontraria esse Jesus, não importa o que acontecesse. E ele encontrou. Hoje ele está solto, mas continua sob vigilância. Encontra outros cristãos em esconderijos e ele conta que muitos desses cristãos, irmãos dele, também tiveram visões muito semelhantes às dele. Bom, há muitos testemunhos, há muitas histórias e sugiro que vocês se inscrevam no Ministério Portas Abertas, colaborem, seja financeiramente ou orando. Mas quero terminar essa mensagem de hoje com a situação do Irã e um testemunho de uma cristã que foi presa lá. No Irã, um país totalmente dominado pelo islamismo e bem radical, mesmo assim a igreja cristã cresceu muito na última década. Mas a conversão ao cristianismo é considerado algo ilegal e somente em 2020, 115 cristãos foram presos por sua fé, acusados de terem se convertido e de terem igrejas privadas, ou seja, de se reunirem em casas para ler a Bíblia e orar. O líder religioso muçulmano Ali Khamenei apontou as igrejas domésticas como ameaças críticas à República Islâmica. Acompanhe um pouco da situação do país e o testemunho de uma cristã e vejam o que ela fala sobre o Espírito Santo no final da entrevista. Eram 9h da noite. Eu podia ouvir a campainha do prédio tocando. Pela câmera vi que era a polícia secreta e eles gritavam meu nome. Eles batiam na porta tão forte que o barulho era muito alto e a porta tremia. Então fui até a minha filha, que acordou com o barulho. Ela estava tremendo e eu a abracei e disse: "Não se preocupe, eu estou aqui com você." A única coisa que conseguíamos fazer foi trancar a porta por dentro. Depois de um tempo, eles foram embora. Esta é Raquel. Ela e o marido lideravam uma igreja secreta no Irã. Enquanto o marido levava a filha para a escola, ela foi presa. Um dia, 2 policiais apareceram, me colocaram no carro e me levaram direto para a prisão. Quando eu entrei, vi muitos policiais lá. Fiquei com medo. A atmosfera do lugar era ruim, dava para sentir.
Um dos agentes me deu uma venda, mandou eu colocar nos olhos e esperar ali. E enquanto eu cobria os meus próprios olhos, eu era inundada com medo. Eles me colocaram em um quarto bem pequeno. Quando fecharam a porta, eu me sentei e só conseguia chorar. Eu perguntava para Deus, por que o Senhor me trouxe até aqui? Eu não gosto desse lugar, eu quero que o Senhor me tire daqui. E quando me lembrei da minha família, do meu marido e da minha filha, tudo ficou mais difícil. A prisão foi difícil para a cristã. Quando não estava na cela totalmente sozinha, era interrogada e insultada pelos policiais. Raquel pensava e se preocupava muito com a filha. Ela não a havia preparado para isso. Um dia, eu ouvi uma voz lendo o Evangelho de João. Isso me encorajou em meio ao medo e à doença. Então comecei a orar pela minha filha, pela minha família. Eu orava com força e coragem. Após 2 semanas, pude ouvir a voz da minha filha. Eu só chorava. Uma mulher muçulmana dizia, você não se envergonha de desperdiçar a sua vida assim? Para quê? Por Jesus Cristo? Então eu dizia, Jesus Cristo mudou meu coração. Ele é a verdade. Raquel finalmente foi liberta e, após pagar fiança, fugiu do país. Hoje, a família mora em outro país, lutando para sobreviver. Uma família marcada por duras experiências, mas que cresceu na fé. Tem vezes que eu penso, como eu passei por isso e sobrevivi? Eu acredito que o Senhor me carregou através das orações. O que posso dizer? Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo que habita em nós está vivo. Quando vejo esta paz, o conforto e a alegria do Espírito Santo em mim, eu não quero mais nada. Então eu posso dizer que tudo vale a pena. São muitos os testemunhos de cristãos presos. Muitos foram libertados de maneiras milagrosas. Outros continuam presos. Eles sentem e testemunham a presença de Deus, a força e o consolo do Espírito Santo, mas estão sofrendo muito na prisão, em situações degradantes, com risco de morte, entristecidos e preocupados com o sustento e a vida das suas famílias. Hebreus 13:3 nos encoraja a lembrar dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. E é isso que queremos fazer. Lembrar desses nossos irmãos como se estivéssemos no lugar deles. Lembrar deles continuamente em nossas orações. Vamos terminar esse momento dedicado a Deus orando pelos que estão na prisão e estão sendo maltratados. Senhor, como é bom e maravilhoso ter a Tua presença em nossa vida. Obrigado pela ação do Espírito Santo em nosso coração e por todo o consolo e esperança que achamos em Ti. Te damos graças também pela conversão de tantos corações ao redor do mundo e por tantos poderem estar recebendo a mesma graça que desfrutamos em Ti. Mas nos dói o coração ao saber por quantos sofrimentos esses nossos irmãos estão passando por amor a Ti. Sabemos que isso era previsto, assim como odiaram, perseguiram, maltrataram e mataram a Ti, nosso Senhor, também farão com os que Te seguem. Pedimos que o Espírito Santo fortaleça e ampare bondosa, misericordiosa e abundantemente a todos os nossos irmãos que agora se acham aprisionados, afligidos, perseguidos, amedrontados com o que pode acontecer à sua vida e de seus familiares. Fortalece a fé para que eles não desanimem. Protege e guarda cada um e as suas famílias. Ampara, defende e livra-os ao Senhor, ou se não, ao menos dá-lhes a Tua paz que preenche o coração em meio à tribulação. Guarda também, te pedimos,
o nosso país para que possamos continuar tendo liberdade religiosa, mas guarda também a cada um de nós para que essa liberdade que temos não se torne comodismo e enfraquecimento espiritual. Olha para nós, por nós e pela tua igreja espalhada pelo mundo todo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Igreja perseguida, que nega a própria vida, não negue o meu nome, jamais me abandone, está perto o final. Esteja preparada, ó noiva adornada, não negue a palavra, pois essa batalha está chegando ao final. Muito em breve me levantarei e ao teu encontro eu irei, tuas lágrimas enxugarei, pro meu reino eu te levarei. Estás ferida, ó noiva querida, está perto o final. O mundo te odeia, mas essa peleja está chegando ao final. Igreja que não cessa, esteja bem alerta. Eu estou com pressa, igreja desperta, está perto o final. Não se cale, por favor, não pare. Sei que estás cansada, mas essa batalha está chegando ao final. Em breve me levantarei e ao teu encontro eu irei, tuas lágrimas enxugarei, pro meu reino eu te levarei. Sei que estás ferida, ó noiva querida, está perto o final. O mundo te odeia, mas essa peleja está chegando.